Ei, irmãos, tudo bem com vocês? Eu tô aqui para falar mais uma palavra de Deus para vocês. E essa palavra que veio no meu coração é 1 Tessalonicenses 5,14, que diz: Exortai-vos, irmãos, e advirtam os ociosos, conforte os desanimados, auxiliem ou ajudem os fracos, seja paciente para com todos. Uma das certezas que nós temos que entender é que Jesus disse que no mundo nós teríamos aflições. E eu acho que nessa pandemia, nessa epidemia que vem acontecendo no mundo, o que mais é ouvido é sobre isso, né? Sobre esse versículo: no mundo tereis aflições. É uma promessa de Jesus. O interessante é que a gente vê no povo pedindo a promessa de Deus. A gente não vê o povo pedindo essa promessa. Porque Jesus, ele prometeu pra gente, era uma promessa. Só que você não vê alguém na oração falando assim: Senhor, eu tomo posse da promessa que diz que no mundo eu teria aflição. Ninguém toma posse disso. E tem um irmão até que brincou, falou que essas promessas são daquelas que se cumprem sozinha. Você, uma hora ou outra, o mundo, você que tá vivo, você que tá respirando, fala assim: se você tá respirando, irmão, uma hora ou outra vai ter o desânimo, vai ter a luta, vai ter a aflição na sua vida, você vai passar por momentos de aflição. Mas Jesus, ele diz: mas tenham bom ânimo. Esse é o interessante, por quê? Porque então Jesus estava dizendo que além, nós iríamos passar por tribulações, nós iríamos passar por circunstâncias, mas essas tribulações e essas circunstâncias não poderiam mudar o nosso ânimo. Nós não poderíamos ficar desanimados, abatidos, nós não poderíamos desistir de tudo, largar a mão, por quê? Porque é uma promessa de Jesus que nós iríamos passar por tribulações, mas não poderemos desanimar, por quê? Porque Ele venceu o mundo e nós também venceremos. Então, duas pessoas no momento de crise, no momento de aflição, se manifestam. Duas pessoas aparecem no momento de aflição, de crise, de momento de luta, de tribulação. Aparecem duas pessoas. Quem? A primeira é as desanimadas. As desanimadas são aquelas que desistem de tudo, aquelas que o diabo ele aproveita para pôr dúvida nessas pessoas. Porque no momento da luta, no momento da aflição, a pessoa ela fica fragilizada, a pessoa ela fica triste, a pessoa fica abatida, a fé da pessoa começa a mudar, a fé da pessoa começa a dar aquela cambaleada. Por quê? Porque ela está desanimada, ela desanimou com aquela aflição, ela desanimou com aquela luta, ela desanimou com aquilo que veio, com aquilo que está na frente dos olhos dela. Mas existe outro tipo de pessoa que no momento da crise, no momento da pandemia, no momento da epidemia se manifesta. Quem são os animados? São aqueles que tomam posse, entendem que a promessa muitas das vezes ela demora para se cumprir. Aquilo que eles não vendo muitas das vezes, mas a fé dele ultrapassa aquilo que ele está vendo. Porque o interessante é que tem uma biografia de um livro que diz assim: essa é a história de um homem que acreditava no impossível, via o invisível e experimentava as coisas maiores de Deus. O que é interessante isso? Nós temos que ser esse homem, o homem animado, no momento da aflição, no momento da luta, no momento do bem bom, no momento onde a gente está com dinheiro, no momento onde a gente está com a vida financeira, ou a vida estabilizada, ou nossos relacionamentos com nossos familiares, ou se você que namora ou não. Tudo isso, no momento bom e no momento ruim, são os animados. Por quê? Porque nós temos que entender que nesses dois tipos de pessoa, quem mais precisa e quem mais necessita nesse momento são desanimados. Por quê? Porque tem que se levantar alguém no meio desse povo para animar eles, para colocar eles lá para frente e que eles vão entender que a promessa do Senhor é muito maior, muito além daquilo que nós estamos vendo agora. Então, você tem que descobrir quem é você nesse momento. Nesse momento de pandemia, no momento de aflição, no momento de luta, quem é você? Quem é você? Você está precisando ser animado pelas pessoas? Você está precisando ser lembrado das promessas? Você está precisando ser lembrado daquilo que Deus falou que ia fazer na sua vida? Então, acho que você está na equipe dos desanimados, irmão. Mas se você é aquele que está conseguindo enxergar além das circunstâncias, aqueles que tá conseguindo ver aquilo que os teus olhos muitas vezes físicos não estão vendo, mas os teus olhos da fé podem ver. Paulo fala, sabe o quê? Nós prestamos atenção naquilo que nossos olhos não veem. Porque naquilo que nossos olhos veem são temporários, são passageiros. Mas naquilo que nossos olhos não veem são eternos. Por quê? Porque a fé ela precisa ter esse processo. O que é a fé? A fé
é ter a certeza naquilo que eu não estou vendo. Então, nós iremos passar por esse momento, sim, mas nós temos que continuar animados. Do mesmo jeito que Jesus prometeu para nós que nós iríamos passar aflição, nós iríamos passar por lutas, aflições, tempestades, tribulações de luta, como você deseja chamar. Mas ele falou que o nosso ânimo não deveria ser alterado. Nós não deveríamos mudar nosso ânimo, nós não deveríamos mudar a nossa forma de ver Jesus e acreditar naquilo que ele nos prometeu. Então, irmão, decide neste momento. Quem é você? O animado ou os desanimados? Você está precisando ser animado, mas porque Jesus, no momento de crise, no momento de aflição, ele levanta alguns. Ele levanta aqueles que são usados para animar os desanimados. Aqueles que são usados para animar aqueles que muitas das vezes desistiram de tudo, desistiram de viver aquilo que o Senhor tinha para eles. Então, nesse momento, decida que você venha saber quem é você. Você é animado ou desanimado? Fica com essa reflexão, meus irmãos. Tamo junto. É nóis.